Aumento da música. Só tudo travou, né? Música alta, não sei se está travando. Olá pessoal, já estamos chegando aqui em alguns segundos. Nós vamos estar ao vivo fazendo mais um programa Papo Reto, onde a gente discute as principais notícias, os principais assuntos interessantes para as pessoas do município de Valparaíso de Goiás. Eu queria pedir para vocês, nesses primeiros minutinhos aqui, que vocês compartilhem o link da nossa live com o máximo de pessoas possível, que bastante gente participe conosco. Hoje nós vamos ter um entrevistado muito bacana, o Laurinaldo, lá do setor de Chácaras Anhanguera. Ele é advogado, morador do setor de Chácaras Anhanguera, e é um cara que acompanha muito ali o PAC Anhanguera. Então vamos compartilhando esse link aí, já a gente bate o papo, rapidinho, 3 minutos para compartilhar, e vamos colocar pelo menos aí umas 1.000 pessoas. Feito? É a nossa meta de agora. Rapidinho. Compartilha aí. Vamos começar nossa live. Deixa eu tirar essa logomarca aqui da minha frente. Eu compartilho com um pouquinho de pessoas aqui.
abaixar um pouquinho essa música. Vamos ver se a gente começa aqui. Bom, boa noite a todos, muito obrigado por todos vocês estarem aí conosco para a gente bater mais um papo, outro papo reto nosso. Espero que vocês gostem. Hoje a gente nós vamos falar com o Laurinaldo, lá do setor de chácaras Anhanguera, um camarada super inteligente, advogado, morador do bairro, um dos bairros que mais precisa de infraestrutura, que tem uma promessa muito grande com o PAC Anhanguera, que a gente viu que tem tido alguns andamentos nesses últimos dias. E aí nós vamos debater uma série de outras coisas, as últimas notícias da cidade, política, eleição, coronavírus. Infelizmente esse assunto não pode fugir da nossa pauta durante um bom tempo aí, né? A gente já vem debatendo e vamos ter que debater mais sobre esse assunto. Tá certo? Eu queria pedir a ajuda de todos vocês para que vocês compartilhassem o máximo essa live, para que o máximo de pessoas fizesse parte desse bate-papo conosco. Eu queria agradecer já a presença das pessoas que já estão conosco, a Sandra Rocha Fiuza. Esse Fiuza, se eu muito me engano, é um sobrenome italiano, né, Sandra? Depois confirma pra gente. O meu irmão, Marcelo Guglielmelli, que está aqui conosco, lá de Belém do Pará. Mano, um abraço, cheiro. Fica com Deus, se cuida aí, mano, que a situação aí tá grave, né? Eu espero que você esteja se cuidando dentro de casa. Dentro do possível, que eu sei que você precisa também correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. A Rose Eduarda também já conosco. Muito obrigado, Rose. Boa noite. Obrigado por estar sempre prestigiando a gente. Eu queria que vocês me dissessem se o áudio tá de altura boa, se está dando para ouvir, se tem chiado, está muito grave, está agudo. Eu estou notando que a internet às vezes está dando na transmissão como amarelo, vermelho. Eu não sei se está cortando aí para vocês, tá bom? O José Alves, eu queria mandar um abraço, Zé Alves. Zé Alves, obrigado por você estar aqui. Também morador do setor de chácaras Anhanguera. É importante você colocar, Zé Alves, compartilhar com o pessoal aí e colocar o máximo de pessoas para assistirem conosco, tá bom? É muito importante, viu, Zé Alves? A minha esposa, Betânia Guglielmelli, conosco. Obrigado, amor. Obrigado pelo apoio. Eu acho que já cumprimentei todo mundo que apareceu aqui para mim. Ajuda a gente, Zé Alves. Depois, Zé Alves, me diz se o som tá bom e me diz se tá cortando muito, porque no meu programa de transmissão meu programa de transmissão, ele tá toda hora ele tá piscando um amarelo e o vermelho às vezes, tá bom? Bom, eu vou abrir com o nosso entrevistado de hoje, o Laurinaldo, lá do setor de chácaras Anhanguera. Vamos dar um alô pro Laurinaldo. Deixa eu abrir o som dele e colocar a câmera. Laurinaldo, boa noite. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de você tá comigo. Eu te fiz um convite em cima da hora e você aceitou de pronto. Até porque eu acredito... sim, só que... Deixa eu só ver aqui. A Sandra mandou um recado. Sim, só que o sobrenome é da família. Do meu marido são de Minas. Ok, Sandra, obrigado pela resposta. Um grande abraço. O Júlio mandou dizer que o som tá legal, o vídeo é que tá travando um pouco. Júlio, eu estou desconfiado que isso é coisa da internet. No momento ele parou de travar. Vamos ver, vamos ficar de olho agora para ver se está bom. Laurinaldo, voltando a você, muito obrigado, viu, amigo, por você tá aqui comigo. Desculpa ter te chamado em cima da hora e ter todo esse transtorno e acabou começando um pouquinho atrasados. Obrigado, viu, Laurinaldo? Que é isso, Carlos. Eu agradeço pela oportunidade. A gente está falando um pouquinho sobre o PAC Anhanguera, né? Continuidade da obra que os moradores, desde 2015, estão em busca dessa melhoria, né? E automaticamente eu quero dar boa noite a todos os presentes, né, no Papo Reto. Obrigado, Laurinaldo. Bom, pessoal, eu queria que vocês compartilhassem o máximo essa live, porque
principalmente entre os moradores. É lógico que todo mundo que mora em Valparaíso quer saber sobre infraestrutura. E os moradores do setor de Chacras Anhanguera querem saber do Parque Anhanguera em específico. Naldo, você vai ficar comigo o programa inteiro, mesmo nos outros momentos onde eu for falar de outros temas. Tudo bem para você? Tô tranquilo, estou à disposição. Então tá bom, mas então nós vamos começar. Eu vou vamos começar falando um pouco, deixar o Parque Anhanguera para o meio, pode ser? Pode, claro. E eu vou dando umas notícias. Bom, gente, os últimos dias têm sido bastante conturbados sobre a questão do infeliz, né? Porque o Lula disse que bendito fosse, mas eu digo para vocês que maldito é esse coronavírus que veio, acabou com todas as nossas estruturas, e esses últimos dias em Valparaíso a gente tem tido muitas notícias, uma série de situações que vem nos deixando bastante preocupados com relação a isso. Você está preocupado, Naldo? Tem que estar, né, Carlos? Nós sabemos que esse vírus não veio para brincar, né? Ele não escolhe raça, cor, religião ou opção sexual, né? Nós temos que tomar os cuidados mínimos, né? Que a vacinação de cirurgia nos indica. Eu vejo que pessoas dentro do próprio município não têm observado essas regras, né? O isolamento social é a maneira mais óbvia de se ficar imune com o tempo, e ao mesmo tempo é uma forma de estabilização, né, do vírus, né? Nós temos que ter a preocupação, partindo dentro da nossa própria casa, estender, né, aos nossos próximos, né, aos nossos amigos, familiares e aos demais, né, moradores do município. Sim, sim. Desculpa, eu tinha deixado aí, Naldo, me perdoa. Eu lembro que eu falei para você, cada imagem dessazinha que está aparecendo aí na tela é uma imagem que eu faço para colocar, e estava aparecendo uma legenda da entrevista anterior. Aí eu peço desculpa que acabou que eu não carreguei a legenda da nossa entrevista. Num determinado momento que você estiver falando, eu vou fazer. Deixa eu ver só um minutinho. O áudio do Naldo tá ruim? Tá como? Chiando? Tá. Eu vou arrumar aqui, vou tirar o grave dele. Bom, Naldo, como é que você está fazendo com relação ao isolamento na casa de vocês? Alguma curiosidade para as pessoas do que vocês fazem aí de isolamento social para se manter livre desse vírus aí? Carlos, a gente está cumprindo a risca, né, o pedido de isolamento social. Já fazem quase 2 meses que eu estou trabalhando remotamente. Se eu sair, foi 34 oportunidades por realmente ser exigências mesmo, ou de trabalho, ou para fazer algo importante. O resto eu estou praticamente dentro de casa, saio o mínimo possível, né? Mantemos sempre, né, o asseio, que é chegar de casa, colocar as roupas no varal, ao mesmo tempo lavar as mãos e passar o álcool gel, é o mínimo que a gente pode, né, fazer. Mas eu acho que, além disso, a gente tem que conscientizar as pessoas que elas também têm que fazer a mesma coisa. Eu estava acompanhando o boletim epidemiológico de Valparaíso, no começo, quando começou a liberar aos poucos, né, os comércios, né, e os demais estabelecimentos, houve um crescimento, né, absurdo de casos dentro do Valparaíso. Então a gente tem que ter esse cuidado. No caso, inclusive, foi quando começou a liberar aos poucos, não, na realidade liberou, nós acabamos entrando numa liberação geral de uma hora para outra. E a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui. O Edvan Vieira, se eu não me engano, o Edvan é o meu padrinho de casamento. Acho que sim. Edvan, um abraço, viu? Obrigado por você estar aí. Vilmar Simeon, um cara super bacana, acho que você conhece, viu a entrevista dele? Não sei se você viu. Vilmar, lá, responsável pela ONG Programando o Futuro, ele e o Fábio. Bim, obrigado por você estar aí. Valeu, obrigado, tá? A Edila Cop também está dizendo boa noite, galera. Boa noite, Edila. Obrigado. Compartilha essa live aí com os amigos para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis e para que o debate fique bem interessante. Bom, Naldo, voltando lá no caso do coronavírus em Valparaíso, esses últimos dias nós tivemos um
um sobressalto, que foi a questão da publicação dos boletins epidemiológicos diários, né? Acho que foi não sei se foi na segunda ou na terça-feira, o site da Prefeitura Municipal de Valparaíso publicou uma nota que foi editada, só que eu tenho a original, porque eu olho tudo na hora, né? Eles fizeram um texto original dizendo que não iriam mais publicar os boletins epidemiológicos daqui de Valparaíso, e que as informações teriam que ser colhidas no site da Secretaria de Estado de Saúde. O que dificultaria bastante para os munícipes, para o cidadão, o que assustou muito as pessoas, e por isso eu fiz uma publicação imediata, e não era uma crítica, portanto é que toda a publicação, quando eu pergunto para alguém, quando eu falo de alguém, eu falo com essa pessoa. Eu falei com a própria secretária antes de publicar, eu falei para ela, vou fazer uma matéria, e falei para ela que eu acho que ia causar um estresse, né? Aquela decisão. Fiz a minha matéria, e a minha matéria foi a primeira que abordou esse assunto, a matéria do jornal Opção do Entorno. Eu acho que ela repercutiu, tanto é que a secretária logo depois falou que eles iriam manter a publicação do boletim epidemiológico confeccionado aqui, porque do Estado tem um delay, principalmente nos casos confirmados. Você acompanhou isso, Naldo, nas redes sociais, porque virou meio que um assunto de uns 2 dias. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais que eles não iam mais, né, divulgar os dados, né, os boletins diários do coronavírus no Valparaíso. Primeiramente, eu gostaria de frisar que isso é muito importante, né, estar sempre com transparência. Faz bem para você que queria, né? Esses boletins. Acredito que a melhor forma da gente se conscientizar ou se proteger é ele, né, sendo divulgado, porque a gente sabe o número de quantidade de pessoas dentro do bairro, aqui agora principalmente, tem crescido de uma forma exponencial. Então, a meu ver, em tese, o governo municipal foi feliz, né, com essa ação. Eles voltaram atrás imediatamente. Creio que é um bom senso. A secretária é uma pessoa muito, ela escuta muito. Eu particularmente gosto muito dela. Há quem critique alguma coisa, mas eu consigo ler o momento que ela do trabalho dela, né? Eu queria mandar um abraço para a Cirlei, pré-candidata a prefeita de Valparaíso pelo PSL, entrou aqui conosco. Cirlei, obrigado, um abraço. Compartilhe aí na sua rede para me ajudar a gente colocar o máximo de pessoas aqui para a gente debater esses assuntos. Bom, aí voltando no coronavírus, Lindeilson também, Machado também conosco, um abraço, obrigado. Laudimar Godoy, meu amigo, compartilha aí essa live para a gente, para que o máximo de pessoas participem. O Ricardo Vale, que trabalhou na Secretaria de Saúde também, foi responsável pelo departamento de compras durante um tempo. Ricardinho, um excelente cara, super competente, um grande amigo. Um abraço, Ricardinho, obrigado, viu, por você estar aí, compartilha pra gente. Bom, voltando aí no coronavírus, aí a Secretaria Municipal voltou atrás e continuou publicando o boletim epidemiológico do município. O que aconteceu naquele momento foi que eles pegaram os dados que estavam lá no estado e adicionaram daqui. Então, naquele momento, o que aconteceu? Nós tínhamos 4 casos em investigação e saltamos de um dia para o outro, sobre o ponto de vista de conhecimento público, porque é um fato, existia de 4 para 268 casos em investigação. Ou seja, a Secretaria Municipal tinha mais 264 pacientes possíveis para acompanhar o isolamento social. É uma coisa extraordinária. Concorda, Naldo? Se a gente for fazer a análise, né, desde o princípio, que o Valparaíso ainda se mantenha, né, com poucos casos. Sabemos que tem 2 mortes, 2 óbitos, né? Isso um município de 164 mil habitantes, segundo, né, o levantamento pela Codeplan em 2018, é um fato extraordinário, né? Ou seja, aqui, por mais que o número de casos, né, diagnosticados tenha aumentado,
o número de óbitos em vista de muitos municípios é muito pequeno, né? Isso é verdade. O número de óbitos é muito pequeno, porém, existem alguns casos em investigação. Na realidade, o número de casos nossos para o número de óbitos, nós mantemos uma média que seria a média razoável dos países em que a pandemia aconteceu de maneira, vamos dizer assim, menos terrível, ou não tão terrível, porque terrível não tem como não ser terrível. Mas nós temos um grande problema aqui, Naldo, com relação a isso, que é a subnotificação. O estado de Goiás, pasmem, é o estado que menos testa em todo o Brasil. Eu vi, você assistiu aquela live do governador do estado de Goiás com os 32 prefeitos? Você assistiu, Naldo? Eu não tive essa oportunidade, né? Porque eu estava trabalhando e não deu tempo de ver essa videoconferência, né? Tranquilo. Mas, na verdade, a subnotificação no país, ele é muito, ele é muito grande, né? Mundo, né? E no meu ver que países têm sido ministrado aí 10 milhões de testes, nós não passamos ainda de 1 milhão. Um país que tem 210 milhões de habitantes é muito pequeno, você não fez nem 10%, né, de coleta de dados para você. Só para você ter uma ideia, a China está testando hoje, tendo saído, vamos dizer assim, praticamente saído da pandemia, eles estão testando na média de 800 mil pessoas por dia hoje, todos os dias. E o Brasil, infelizmente, nós não temos, algumas autoridades do nosso país não levaram esse assunto a sério. E aí nós estamos com esse problema aí de subnotificação. Lá o som do Laurinaldo está distorcendo. Deixa eu ver aqui. Só se eu aumentei muito. Depois vai me dizendo aí, Ricardinho. Quem está conosco agora aqui é o secretário de Infraestrutura, Antônio Reis. Obrigado, Reis, por você estar aqui. O Laurinaldo deu boa noite para o pessoal aqui. Aí o Suenilson também está assistindo. Um abraço, Suel. Obrigado por você estar aí. A Tereza Lima, tia da minha esposa, assistindo também. Tereza, obrigado por você estar aqui. Qualquer coisa pode opinar. Aí, Naldo, como nós temos sobre essa live do governador do estado de Goiás com os prefeitos, quando ele terminou de falar com o prefeito Pablo Mossoró, ele falou assim que estava muito assustado com a disseminação dos casos no Distrito Federal. Só que ele falou isso, acho que ele foi muito infeliz ao dizer isso, porque o estado de Goiás tem menos que a metade do número de casos de coronavírus do que o Distrito Federal, porque não testa. O estado de Goiás, o estado do Distrito Federal, o Distrito Federal testa 1.600.000, testa 1.600 pessoas a cada 1 milhão de habitantes, enquanto o estado de Goiás testa 340 e poucas pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Então é lógico que aqui vai ter menos casos. É porque não testa, não tem diagnóstico, né? Claro, isso é fato. Se você testa menos, sinaliza que a quantidade de pessoas são menores. Agora, o que está acontecendo? Goiás é um estado de 7 milhões, quase 7 milhões e 100 mil pessoas, né? Em vista de outros estados, tem tido, como é que eu vou falar, está indo no caminho certo. Apesar que eu vejo algumas controvérsias em alguns decretos que saem do estado, onde uma hora você determina isolamento, uma hora você quer liberar. Então, os políticos têm que chegar em um papel determinante comum, onde tanto a população como o estado venham a ganhar com isso, né? O problema daqui no nosso país, isso aí vai ser meu ponto de vista. Aqui nós estamos debatendo nesse assunto. Depois, o Parque Anguera, eu vou te entrevistar, tá? O problema maior é que o brasileiro, o cidadão de qualquer município do Brasil, de Valparaíso, de cidade ocidentalense, o lusianense, o novogamense, o valparaísense, o brasiliense, o goiano, ninguém sabe o que fazer, a quem seguir. Nós temos não há um consenso nas mais altas castas políticas do nosso país, porque responsavelmente os governadores estão falando em isolamento e irresponsavelmente o governo federal fala em liberar tudo porque tem que preservar só a economia. Mortes,
ele é Messias, mas não é Deus, né? Ele não pode fazer com que as pessoas não morram. Mas o grande problema nosso, penso eu, é que as pessoas não estão sabendo o que seguir. E aí a mão do Estado para ajudar as pessoas, porque há uma grande inversão nos valores. Por exemplo, estão dizendo que tem que sair para trabalhar para não acabar com a economia. Você acha isso certo? O que acontece? A gente tem que fazer um parâmetro entre o que é bom para o Estado e bom para a sociedade, né? No direito penal tem uma frase que a gente diz que um dúvida por réu, no caso de dúvida, beneficia seu réu. No direito civil a gente tem o termo dúvida por societar. Em caso de dúvida, a sociedade tem que ser beneficiada. Como? Se profissões a qual não pode estar em isolamento ou afastada das suas atividades, mantém-se ela. As demais deveriam estar em isolamento social ou distanciamento, dependendo do grau de gravidade de cada estado ou município. Se há um índice de infecção muito alta, mantém-se o isolamento e o distanciamento. Se há um índice menor de infecção do vírus, mantém o distanciamento e mantém a economia rodando. Mas você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha muito bem criteriosa para que a sociedade saia prevalecendo sobre isso. Mortes vai existir, claro, mas a gente não pode trocar a morte, né, pelo trabalho, porque a gente tem que saber o que adianta. Você trabalha, se infecta. Sim, pode falar. Né, e automaticamente, lá na frente você vai precisar do Estado, né, para uso, principalmente da máquina pública na saúde. Entendi. O grande problema, eu perguntei isso para você porque eu quero dar a minha sugestão sobre isso. O grande responsável pela manutenção da economia, o grande responsável pela manutenção da comida na casa dos brasileiros, quer queira ou quer não, num momento como esse, é do governo. A mão do Estado tem que chegar, eles têm que fazer, só que numa tentativa de passar a responsabilidade para os outros, fazer com que as pessoas vão para a rua, eu acho que o governo do Estado está deixando... O governo do Estado não, o governo brasileiro está deixando as pessoas sem a ajuda necessária para forçar essa ida para a rua. Isso é um absurdo. A ajuda dos R$ 600 lá, muita gente não recebeu. As empresas, ninguém está recebendo. As linhas de crédito não estão chegando e assim por diante. A situação é bastante difícil. Então, a responsabilidade não é só o povo. Não é só o povo que tem que ir para a rua morrer e dar conta da economia. Quem tem que dar conta da economia é o Estado. Vai lá, morre e resolve para mim o caso da economia. Está sendo assim, praticamente. Entendeu? Na verdade, o que acontece? As pessoas não entenderam ainda a gravidade da situação, né? Economicamente, já houve várias crises mundiais, onde países, né, após passar uma crise econômica, se sobressaíram, né, com o trabalho da sociedade em si. Não adianta hoje você manter o Estado se você não consegue manter a sociedade. E hoje quem paga, né, isso são as pessoas que mais precisam, na verdade, né, as pessoas mais carentes, aquelas que a gente diz que tem uma situação econômica muito baixa, e automaticamente com isso você faz com que cresça o número de pessoas desempregadas. Isso no futuro também pode causar um caos social, porque onde se falta o alimento, né, cria-se uma crise social muito grande. Então o governo tinha que ter se preparado desde o princípio, sabendo que isso não era uma simples gripe, e lá atrás, uma máquina pública para dar o apoio necessário aos estados e municípios. Exato. Naldo, se você puder suspender a sua câmera só um pouquinho, que está cortando, na transmissão está cortando um pouquinho a sua cabeça, mas tudo bem. Bom, falado aqui de coronavírus, a gente quer dizer que principalmente no município de Valparaíso,
a gente aborda esse assunto. Nós hoje temos 79 casos confirmados, 128 descartados e 287 suspeitos. Olha esse número. Foi o número que mais cresceu com a alteração do boletim epidemiológico. O que isso impacta? Porque a gente, às vezes, fica preocupado só com os casos confirmados, mas os casos suspeitos, eles podem vir a ser confirmados, ok? Então, o que acontece? O que acontece? Nós tínhamos, até poucos dias atrás, nós tínhamos 4 suspeitos vamos dizer assim, em monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, com 286, a Secretaria Municipal de Saúde tem que estar monitorando 286 suspeitos, porque os 286 suspeitos também ficam em isolamento domiciliar, igualzinho àqueles que ficam doentes, correto? Perfeitamente. E outra coisa, né? Nesse 206, a gente não conta os 206, conta as outras pessoas que estão no seu ciclo social e tiveram contato, né, com eles, também deveriam estar dentro desse isolamento. A gente perdeu o controle, né, desse isolamento dentro do município, porque você não sabe, eu estou infectado, eu tive contato com minha cunhada, ou com meu primo, ou com meu irmão, isso vai se espalhando sem você ter a noção até onde pode chegar, né, essas infecções. Tem pessoas assintomáticas que realmente já pegaram esse vírus, já estão praticamente criando anticorpos, mas tem outras também que são imunes por doenças pré-existentes. Imunes não, na verdade elas têm maior risco, né? Eu, por exemplo, virei um paranoico. Verdade. Eu tive, eu não gosto de falar sobre esse assunto para não parecer que é vitimismo, mas eu fui cometido de um problema de saúde extremamente grave. Eu fiquei conversando com a morte durante 5 horas, há pouco mais de um mês, e entrei no grupo de risco. Meu irmão, depois que você conversa com a morte durante esse tempo todo, passa um filme na sua cabeça, você faz um desenho do filme do seu filho mais velho sem você pro resto da vida, o que vai ser no 14, no 15, no 16, no 17, no 18, no 19, no 20 anos, do seu filho pequeno, no meu caso de 2 anos, o que vai ser no 3, no 4, no 5, sem a minha presença. E aí automaticamente você começa a dar valor. E você dando valor, o que você faz? Meu irmão, você cuida. Eu vejo um monte de gente aí fazendo, aqui mesmo, nesse momento, na minha rua, para isso que nós entramos nesse assunto, para conscientizar as pessoas. Tem uma quadra aqui perto, recém-liberada pela Prefeitura Municipal de Saúde, uma reivindicação antiga dos moradores, que o prefeito não tinha como prever isso, mas ele fez a construção, veio, mas infelizmente, hoje a gente pode dizer que foi na hora errada, porque está lotada de gente lá, meu irmão. Parece uma festa junina. Sábado passado, né, a gente fala de isolamento, aqui nós temos no Chácaras um clube chamado Recanto dos Amigos, e eu fiquei admirado, né, minha esposa saiu para dar uma volta, de repente ela volta dizendo que estava tendo uma festa. Aí você imagina onde estaria essa fiscalização, né, porque o município, ele decreta, né, ele traz a sanção administrativa e automaticamente tinha que fiscalizar. Então, assim, são lugares que, para as aglomerações de pessoas, era muita gente. Então, assim, isso é preocupante, porque as pessoas não estão realmente observando, né, e atentas a esses decretos. Parece que é uma historinha, né, uma história de carochinha, que não vai pegar em mim. Você só vai saber quando atingir a tua família ou as pessoas que você ama. Exato, eu fico com medo, por exemplo, aí num bairro como o seu, o setor de Chácaras e Anhanguera, um monte de condomínios, são casas que a gente chama na construção civil de casas germinadas, parede com parede. A parte da frente, a maioria dos condomínios nem muro tem, e são vários, um do lado do outro. É uma densidade demográfica fenomenal, um paraíso para a disseminação
de um vírus como esse. E aí, por exemplo, a gente tem um programa, não sei se você acompanha, o Pingo nos Is. Eu já acompanhei da Jovem Pan, não acompanho mais não, porque eles ficaram doentes. Agora eles não fazem mais jornalismo, agora eles são garotos propagandas de Bolsonaro. Não que eu estou falando aqui mal do Bolsonaro, mas o jornalista não pode ser garoto propaganda. O jornalista tem que ser, trazer para as pessoas informação. O Augusto Nunes estava falando ontem no Pingo nos Is, dizendo que as pessoas não saem do isolamento porque querem, elas saem porque tem que trabalhar, porque tem que ter... Esse que é o grande problema. O recado dado para a população foi muito errado, porque as pessoas que estão indo trabalhar, que são a minoria dos que estão na rua. Se você for aqui na minha esquina, vai ter 100 pessoas. Ninguém está trabalhando ali, não. As 100 pessoas, está todo mundo jogando bola, estão comendo churrasquinho, estão bebendo cerveja e assim por diante. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Tantas pessoas que realmente precisam do seu ganha-pão. E tem outras que estão, como nós, às vezes, trabalhando remotamente em casa, que, em lugar de estar realmente no isolamento, aproveita essa oportunidade para ficar transitando, né? Nos bairros, nos supermercados, em farmácias, ou seja, fazem coisa aleatoriamente, sem precisar. Então, se a gente mantivesse esse isolamento de forma criteriosa, eu acredito que já estaríamos na curva, né, que eles dizem aí, eu não sou especialista, na curva do pico, né, dentro do próprio estado e dentro do próprio país. Sim, exato. Nós temos um grande problema que a população não está sabendo exatamente o que fazer e está caindo numa onda. No início todo mundo entrou dentro de casa e ficou, e depois, na realidade, ninguém falou em isolamento social, nós estamos falando em distanciamento social, e a falta do cumprimento desse distanciamento social está fazendo com que a pandemia demore mais, e os efeitos na economia vão ser maiores. Quem está pensando que sair de casa está ajudando a economia, está fazendo isso? Não, nós estamos fazendo com que a pandemia dure mais tempo no nosso país do que nos outros. Por exemplo, a China começou com os casos em final de dezembro. Naldo. Oi. Tô vendo. Então tá, porque nossa live parece que deu uma travadinha aqui, mas nós voltamos, estamos ao vivo com o pessoal. Então as pessoas não estão fazendo o que tem que fazer e estão fazendo com que acontece. O remédio está sendo o veneno, né? Antes de você comentar, Naldo, deixa eu dar uma boa noite aqui. Eu queria dar uma boa noite para o Júlio Sena, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O Júlio falou que hoje foram 1.001 mortes no Brasil. O Wellington Duarte, também aí do setor de chácara, morador do setor de chácaras Anguera, pré-candidato a vereador. O Wellington Duarte disse: boa noite, guerreiros, Carlos e Naldo. O meu irmão... Boa noite, pode falar, quando você quiser me interromper, pode ficar à vontade, viu, Naldo? O Wellington disse: boa noite, Carlos. É preocupante, sabe que o nosso município tem 8 respiradores que temos, e hoje 79 casos confirmados. De fato, Wellington, a proporção entre respiradores em tudo quanto é canto e número de casos sempre vai ser horrível. O meu irmão mora lá em Belém do Pará, um dos estados que está sofrendo muito. É bom ele estar aqui conosco porque ele testemunha um pouco do que está acontecendo. Aí falou: em Belém, 1,5 milhões de habitantes e 330 respiradores. Não se preocupe com respiradores, o foco é a prevenção. Exatamente isso, mano. Muito obrigado pela sua contribuição. O foco não é saber quantos respiradores tem, quantos leitos de UTI, não ir para lá. Porque se for para lá, vai pegar fila, porque vai ser sempre muito mais. Olha, qual a unidade federativa mais rica do país? É o Distrito Federal. Vai ver quantos leitos eles têm. Você acha que eles têm o número de casos, número de leitos para todos os casos? Lá não tem. Obrigado, mano. Você deu uma contribuição fantástica, viu? Na verdade, as pessoas têm que entender o seguinte: tanto isolamento como distanciamento não é para acabar com o vírus, é para dar tempo, né, do Ministério da Saúde, né, e os estados, para as suas secretarias se prepararem para o pior, né? Não é porque
se você distanciar, não deve se isolar, não deve dizer não, era para preparar o sistema de saúde. E, pelo que eu estou vendo, não está dando tempo, não houve tempo desse preparo. Até porque Países da estão Itália, discutindo um monte de outras coisas estão discutindo um monte de outras coisas antes de, em vez de, por exemplo, estar preocupado com a compra do que é necessário, né, Naldo? Isso é verdade, né? Então, assim, a gente vê países igual a Itália e a Espanha, Inglaterra, já estão começando a quebrar o isolamento, mas por quê? Passaram por um período de isolamento muito duro. Você vê que teve países, teve estados de algumas unidades, né, de federação da Itália, que praticamente o isolamento chegou a 80%, né? E as pessoas começaram a entender porque o número de mortes assustadoramente cresceu. Hoje o Brasil, eu não sei, não vi hoje, sempre acompanho, deve estar com mais de 230 mil infectados, né? Ou seja, é um país onde não se preparou para receber esse tanto de vítimas, né? Dentro dos próprios hospitais do sistema de saúde. Sem falar que nesses hospitais de campanhas, está vindo também aquela questão que a gente já esperava. Muita gente usando esses dias de forma realmente, né? Hoje em dia a gente viu que tem gente sendo presa porque está pegando dinheiro para investimento da saúde e fazendo coisas que não deveriam. Esse é o grande problema do país, fazer o que não deve. São coisas absurdas que a gente vê no nosso município. Inclusive, acho que você tem uma informação, isso não quer dizer que haja coisa errada, mas pelo menos nós já temos aí uns 3 milhões de dispensa de licitação depois da decretação do estado de calamidade. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas tem municípios aí, você tem o próprio município capital do Rio de Janeiro, que os caras aprontaram já absurdos lá. Tá certo que a calamidade vai ter que ser decretada uma hora ou outra, porque em casos quando é necessário, né? É bastante complicada essa situação, você avaliar se deve ou não deve fazer a decretação. Bom, mas vamos passar para frente, a gente tem uma série de outros assuntos. No coronavírus mesmo, eu vou aqui entrar na política, na parte da eleição municipal. Nós estamos às vésperas da eleição municipal e elas vão acontecer. O TCE disse que talvez adie, mas se adiar, eu não acredito que vai passar desse ano. Se adiar, é de outubro, no máximo para dezembro, porque eles não vão prorrogar mandato de ninguém. E os mandatos terminam dia 31 de dezembro. Concorda, Naldo? Com as pessoas que eu tenho tido contato, né, eu tenho uma colega que ela trabalha em TCE e eu fiz essa pergunta. Ela está com a tese de que não passaria de dezembro, até porque para você mudar uma eleição, para fazer uma prorrogação ou para se estender até 2022, o Congresso deveria se preparar, né, e mudar a Constituição. Então, nós não temos esse tempo hábil. O ministro Barroso já falou recentemente que em junho deve ter uma resposta. Estão com um grupo de trabalho prevendo. Agora, se houver essa prorrogação, me perguntaram ontem como é que ficaria. Se houver prorrogação, como é que ficaria as vagas, né? Se os prefeitos ainda continuariam nas suas próprias vagas. Não. Tem uma tese que, prorrogando-se a eleição, os juízes, né, das comarcas eleitorais assumiriam o cargo de provisório de prefeito até a eleição ser resolvida, né? E provisoriamente, na verdade. Então, eu não acredito que vai se estender para 2021, não. Porque nem todos os municípios tem que ser uma mudança legislativa e está muito em cima. Nem todo município tem juiz, né? Problema, né? E tem municípios acima dos 200 mil pessoas que ele tem 2 turnos, né? Então, quando o município está acima de 2 mil eleitores, ele vai ter 2 turnos eleitorais. E, graças a Deus, Valparaíso tem um turno só, porque não chega a 200 mil pessoas calculado no município. Mas IBGE, né? Isso é segundo o levantamento da Codeplan, né? Isso 2018, 2019. Então, nós temos mais ou menos 164 mil pessoas, segundo a Codeplan, com o levantamento de domicílios que ele fez no município, no entorno, na verdade, né? Então, não sei se um turno aqui seria bom. Eu acredito que se nós tivéssemos 2 turnos, seria ideal para você conhecer melhor os candidatos, porque
com 2 candidatos indo para o segundo turno, ele teria a melhor opção de escolha, né? E com um turno, eu acho meio complicado você votar em um turno e dar o seu voto, eu não digo mais a quem melhor quem tem mais, está bem mais colocado. Em 2 turnos você pode ter um debate mais amplo também. Uhum, exato, concordo com você. Eu entrei nesse assunto, pulei do coronavírus para esse, eu queria linkar com aquela história que você falou sobre a abertura da economia na Europa, né? Porque a Europa tá começando a abrir a economia e a ligação disso com a eleição, o que eu queria dizer para as pessoas, principalmente de Valparaíso, e eu vou começar a bater nessa tecla no nosso Papo Reto, porque o Papo Reto ele não é para a gente dar notícia, o Papo Reto é para a gente comentar a notícia, para a gente comentar as situações do nosso município. Eu queria dizer para as pessoas, eu recebi um vídeo de um pré-candidato a vereador, desses bolsolunáticos, não que eu esteja falando mal do Bolsonaro em si, mas é um bolsolunático, que o cara mandou, eles cortaram um vídeo do Caio Coppola, na CNN, dizendo, ele estava, na realidade, ele entrou nesse assunto para debochar do posicionamento dos brasileiros. Ele falou assim, na Europa está abrindo, a Espanha está começando a abrir as escolas, e aqui no Brasil, se o Bolsonaro falar uma coisa dessa, ele é um louco. A Itália está começando a abrir o comércio, mas se o Bolsonaro falar isso no Brasil, é um louco. Prestem atenção, vocês que vão votar nessas eleições, cuidado com os loucos. Essa cidade está cheia de louco e nós não vamos aguentar sair de uma pandemia, sair de uma crise como essa, ser gerenciados por loucos. Um cara desse, ele não espera. A economia dos países na Europa estão abrindo, você sabe por quê, Naldo? Porque a contaminação lá está de para cada um contaminado, menos que meia pessoa pega o coronavírus, correto? Ou seja, a curva de contaminação dele está descendente. Compreende o que eu estou dizendo? E aí, Na verdade, que as pessoas têm de compreender, você me desculpa, não, tranquilo. É o seguinte, eles começaram a tratar isso com uma seriedade há muito mais tempo. A economia sofreu, tanto é que a ajuda da Comunidade Econômica Europeia, né, a união do euro, tem um programa de recuperação. Só que eles deram a liberdade aos estados, ou seja, os países membros da comunidade da euro, de que eles poderiam fazer isolamento de forma mais rigorosa. O país aqui, a gente não fez isolamento tão rigoroso. Eu acredito que a gente está fazendo uma meia-boca. Exato. Está fazendo uma meia-boca, e o que acontece? Com isso, as pessoas não aprenderam que lá já passaram pela fase mais crítica. Nós ainda estamos chegando na fase crítica da pandemia. Esses dias eu estava vendo, antes de ontem foi 1.188, hoje foi 1.000, um pouquinho menos, sem falar sobre notificações de mortes que ainda não estão constatadas pela própria Secretaria de Saúde de cada município e estados. Exato. Então, que eu queria dizer isso, por que eu entrei nesse assunto? Nós estamos entrando no período eleitoral, onde os candidatos a vereador e os candidatos a prefeito vão começar a aparecer, e aí eu quero dizer para você, cidadão, essa situação tem tudo para se alongar e piorar, porque existem loucos que estão publicando loucuras, entendeu? Só pode, na teoria, a teoria certa, a teoria verdadeira, científica reabertura da economia com contaminação negativa. O que é contaminação negativa? Para cada um contaminado, a estatística tem que estar dizendo que naquele local está sendo infectado menos que um, ou seja, para cada um doente, menos de um será infectado. Isso significa uma linha descendente, isso significa autorização científica para a gente fazer festinha e tudo mais. Mas, infelizmente, no Brasil, ninguém está respeitando isso. A população, os governadores, os prefeitos e todo mundo foram pressionados por um maluco a fazer exatamente o contrário, e o que vai fazer com que a pandemia, que dura na média de 3 meses em estado agudo, em todos os países do mundo, o Brasil vai passar pelo menos 6 meses em estado agudo,
por consequência, pelo menos, por consequência dessas irresponsabilidades. E a culpa não é de quem ficou em casa, nem de quem foi para a rua, não. Trabalhar. A culpa são dos gestores que não souberam encaminhar esse momento da sua sociedade. Se você discorda, pode falar, Naldo. Eu acredito que um bom gestor trabalha sobre duas vertentes. Se ele é um gestor municipal, ele tem que trabalhar observando as regras mínimas, né? Estou falando sobre pandemia, de isolamento ou distanciamento. Se ele começar a abrir demais, por pressão, porque a gente sabe que é uma pressão também dos empresários, né? Hoje em dia, depende também, eu acho que é até aceitável dos empresários que dependem também da sua economia para manter emprego. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem prefeitos e governadores que têm representado os empresários a ter uma quebra desse isolamento. Então ele tem que pensar muito bem de que forma ele tem que agir. Se ele tem que abrir, ou se ele tem primeiro passar esse período crítico para depois abrir de forma gradual, aos poucos, né? Exato. O Wellington falou aqui que o problema é que essa pandemia tem mais politicagem. Eu acho que não, Wellington. Na realidade, o que as pessoas falam que não pode politizar a pandemia. Pelo contrário, eu vejo as coisas muito pelo outro lado. A pandemia tem que ser politizada muito, porque vem dos maiores... Quem ensina o seu filho? Vou dar um exemplo. O seu filho, se você não escova o dente todo dia à noite antes de dormir, o seu filho aprende a escovar o dente todo dia antes de dormir? Não aprende. E você tem que escovar o dente todo dia antes de dormir para ele aprender que tem que escovar o dente todo dia. Então, parte das maiores lideranças do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios, as lideranças comunitárias, a dar o exemplo, a dar a educação, trazer as pessoas para a prática correta. Você não põe seu filho de castigo, então tem que fiscalizar, tem que punir o comércio que estiver fazendo errado. Sem passar a mão na cabeça. O grande problema é que nós estamos num período eleitoral e a maioria dos prefeitos não querem, porque a fiscalização é dura. Tem que ser dura. E se não for dura, não funciona. E para funcionar para a pandemia, não funciona para a eleição, porque você vai ter que fechar comércio. São lideranças. Se você fecha comércio, perde voto. E assim por diante. É uma conta que não fecha. E até o momento que a pessoa decide assim, eu quero vida ou eu quero eleição. E assim por diante. Bom, compreende. Vamos mudar para o assunto, pode ser, Naldo? Pode, fica à vontade. Vamos para o principal assunto que te trouxe aqui, eu te trouxe para o debate. Eu queria falar sobre infraestrutura no nosso município. Uma das coisas que tem dado mais trabalho para o prefeito Pablo Mossoró, para o secretário Antônio Reis, que está aqui nos ouvindo, para o Júlio Sena, que ela também lá da Secretaria de Desenvolvimento, de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, desculpe. Vamos falar um pouquinho de infraestrutura no nosso município. Nós passamos por um período muito grande sem manutenção na nossa malha viária no governo passado. O governo atual tentou fazer num determinado passo, porém o recurso ele é limitado e há também uma série de questões, como por exemplo as questões burocráticas. Nós acompanhamos aí, não sei se todo mundo viu a notícia que eu publiquei no jornal Opção do Entorno, que a construção daquela ponte da rua Minas Gerais foi retomada ontem. Como você vê essa retomada aí, Naldo? Cara, nós estamos mais ou menos com essa bendita obra aí que a gente chama o Viro da Minas Gerais, né? Nós tivemos uma reunião com o prefeito no começo do ano passado, né? Desse ano, onde falaram que não é uma ponte, é um bueiro. Tá. Quase 4 anos, para a gente concluir. Deixa eu só te interromper uma coisa. É um bueiro de verdade. Só que funciona como um bueiro, as pessoas falando lá. Isso é verdade. Dizendo, porque não é uma ponte, ou seja, minimizando a construção, dizendo que um bueiro é muito pouco, seria fácil. Não, é um bueiro que funciona como uma ponte, então é uma ponte para a gente. Na teoria, as pessoas vão passar com o carro lá em cima.
Certo, é uma ponte. A gente considera a ponte em Minas Gerais. Então, assim, desde uns 2 anos atrás, que a gente já vem tentando movimentando as pessoas para que elas possam cobrar um pouco mais do governo municipal esta obra, né? A princípio, eu acredito, eu não sei se eu esteja errado, ela não precisaria ter sido destruída por completo, ela tinha somente em torno de 1 metro, 3,5 metros de deteriorada, né, o asfalto lá. O que acontece? Eu acho que só era fazer com que aquele pequeno trecho pudesse ser refeito, né? O que aconteceu foi que, infelizmente, eu não sei o porquê, o governo municipal derrubou toda aquela estrutura. Acho que eu não sou técnico, não conheço disso, não precisaria. O secretário Reis, inclusive, está aqui conosco, se ele quiser dar uma palavra nos comentários, pode ficar à vontade. Não, desculpa, pode falar, te interrompi, só para pedir para o Reis, caso ele queira comentar, ele pode ficar à vontade. Claro. Eu falo como morador, as pessoas têm que entender que eu falo como morador do bairro, onde estou numa rua principal que liga o Jardim Oriente ao Céu Azul, ou o outro lado do setor de Chacras. É uma rua onde tinha um trânsito imenso de carros e de pedestres. O comércio, com essa parada, infelizmente, perdeu muita clientela durante esses 2, 3 anos a qual essa obra ficou parada. Nós tivemos um encontro com o prefeito, onde estava o Reis, e várias outras lideranças do município, o Sargento Godoy, o pré-candidato Wellington, e outras pessoas mais que eu não me lembro, né, mas teve lá também o Miranda, e outros tantos, né, aqui do município, foram quase todo mundo tratar desses assuntos. O que acontece? Nós demoramos muito, eu digo nós demoramos no governo, para tentar resolver esse problema, né, que deveria ser feito de uma forma mais, eu acredito, não mais transparente, mas que desse à população informações mais concretas, né. E o setor de Chacras, ele é carente de infraestrutura. Nós vemos aqui que temos vários condomínios, quando começou a se tornar um bairro de população urbana, não houve o mínimo de cuidado de tratar essa questão de saneamento básico dentro do próprio bairro. Quando for criado, você diz, né? Se você vier aqui dentro do município, ou dentro do setor de Chacras, há condomínios que é o mínimo de saneamento, ou seja, há condomínios que dentro há as redes de águas pluviais, há condomínios que não há essas redes pluviais. Quando chegar realmente a questão de saneamento básico para esses condomínios, vai ser um transtorno muito maior, porque eu não sei de quem é a culpa, não vou culpar se foi da Lida, da Lucimar ou da Centro 4, mas eu acredito que é um conjunto de erros que até hoje acontece dentro do município, onde os gestores, eles não têm um mínimo de vontade de concluir as obras dos outros anteriores, porque cada um quer fazer as obras da sua forma. A Lida teve a sua participação, a Lucimar teve a sua participação, agora o Cabo teve a oportunidade de fazer diferente. Eu falo como cidadão, né? A minha crítica ela é sempre construtiva, eu não trago crítica para destruir a imagem de A ou B, mas eu, como morador, a gente tem passado um sofrimento muito grande, principalmente em época de chuva. Tem condomínios aqui, se não fosse num lugar que é pleno, praticamente ele ia inundar, igual houve recentemente uma chuva, que a água adentrou vários condomínios, e muitos moradores estão prejudicados por falta de saneamento básico, ou seja, redes e águas pluviais que ainda não existe. Em Minas Gerais, ela faz parte desse processo, porque ali passa uma canalização de água, onde passa por baixo e deságua. Do jeito que está ali, ou a gente resolve esse problema. Aí, o secretário de Estudo deve estar me responder se a partir de quando vai dar retomada, ou vai continuar sempre tendo problemas. Agora, não adianta somente em época de eleição você fazer tem que fazer durante um período de 4 anos. O gestor, para mim, tem que preparar o município para o outro gestor. Sim. Que vier após ele, não pensando realmente na eleição, porque a eleição é consequência do trabalho que ele faz. Sim.
Eu fiz uma matéria sobre a retomada, segundo a informação do Reis, eu fiz a matéria em cima da informação dele. A retomada das obras começou ontem, né? Eles iriam fazer, segundo a informação, segundo o que consta, inclusive, na nossa matéria, eles iriam preparar tem um nome, as margens, né, para começar a obra mais pesada a partir de segunda-feira. O processo lá parece que a empresa que ganhou a licitação teve algum problema, não sei se financeiro que é, e abandonou a obra. E aí teve que abrir um processo para que a segunda colocada assumisse a obra da ponte. E a FE Engenharia está assumindo essa obra a partir de agora aí no setor de Chacras Anhanguera. Eu espero, o Reis me falou que agora vai para frente e vai até acabar. Eu espero que aí a Minas Gerais, que é uma dos principais acessos do bairro, fique pronto o mais rápido possível, né? Eu acredito que o gestor, quando ele vai fazer uma licitação de um porte, aonde chegaria uma verba de quase 680 mil, era uma verba destinada para as obras da Minas Gerais, mas na verdade a gente não era somente para fazer aquela questão do Código da Manuel, né? Mesmo assim, uma obra de 600 mil reais, você tem que ter um mínimo de critério de escolha de empresas. Infelizmente, o que acontece? Tem empresas que elas entram em licitação sabendo que não tem capacidade técnica nem financeira, né? E aí a gente sabe que toda licitação funciona desse jeito, faz uma obra e o governo vai liberando as ordens de serviço progressivamente. Então, tem empresas que não comportam financeiramente essa situação para um momento de não receber e dar continuidade. Eu acredito que falta, infelizmente, da fiscalização da própria, não sei se o município tem, né? Pode falar. Essas obras, na realidade, vieram por licitação, né? Então, há uma banca para analisar. Exatamente. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. A banca analisa, mas não há uma fiscalização da obra. Quando começou, nós fomos lá, fizeram, destruíram praticamente a ponte, colocaram umas estacas e colocaram os materiais isolados. Ou seja, a empresa em si colocou um cidadão para tomar de conta de uma obra de quase 600 mil reais. Não estou dizendo que é incompetência, mas que é uma falta de fiscalização. Nós temos que aprender a mexer com o que é público de forma mais responsável, né? Não estou dizendo que eles são responsáveis, mas tem que ter mais responsabilidade do que é público, porque quando você se passa, tem muitas empresas que recebem determinadas quantias e some. Um exemplo desse foi aquela empresa que trabalhou aqui na creche da Minas Gerais. Foi uma licitação de 1.400.000, onde fizeram praticamente somente uma base, deve ter sido gasto 200 mil reais, a empresa se sumiu, automaticamente fez o distrato da obra e nós perdemos uma excelente obra, né, para o bairro que era essa creche, que atendia 600 mil pessoas. Naldo, agora o principal, mano, me avisa aí se meu áudio voltou. Naldo, o principal... Para mim tá ótimo. Tá recebendo, né? O principal... Para mim tá claro. Me diz, eu te chamei para entrevista porque você é uma das pessoas que mais acompanha o andamento do PAC Anhanguera. Na semana passada, o prefeito Pablo Mossoró anunciou uma reunião virtual, né, por videoconferência, com o pessoal do GIGOV, que é a divisão da Caixa Econômica, o órgão da Caixa Econômica que trata das obras de governos, né? Eu perguntei para o prefeito, eu ia até fazer uma matéria, mas a matéria da ponte atropelou essa, né? Eu perguntei para o prefeito me falou que na próxima semana tem outra reunião com o GIGOV. Você acompanha esse projeto aí. Diz para mim como é que, pela sua visualização, pelo seu acompanhamento, como é que está o PAC Anhanguera. Para quem não sabe, não é para você que eu estou dizendo isso, não. Para as pessoas que estão nos ouvindo, o PAC Anhanguera é um projeto de 116 milhões de reais, um big do investimento. Eu ia falar um puta do investimento, não vou falar mais bonito, um big do investimento,
em infraestrutura no bairro. Lá vai ter águas pluviais, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, calçamento, sinalização. Vai ser o bairro mais completo de todo o Valparaíso. Setor de Chácaras da Anhanguera, sendo executado o PAC, vai ser o bairro mais completo de Valparaíso. Diz pra gente, Naldo, sobre o seu acompanhamento do PAC, como está para essas obras saírem. Desde o histórico lá atrás, a gente vai deixar a questão do histórico de 2014, já vamos falar agora após a licitação da Saneágua, né? Recentemente a Saneágua teve a licitação, onde uma empresa chamada Wets Engenharia foi a vencedora do certame, e estava pronta para assinar o contrato, e automaticamente acredito que ia ser expedida a melhor de serviço, lá da AET Santa Maria Novo Gama. Na verdade, o que acontece? Aí uma das empresas que perderam o certame entrou com uma ação administrativa no TJ Goiás e suspendeu momentaneamente esse contrato, alegando que houve irregularidades dentro do processo licitatório. Voltando agora para o PAC, as pessoas têm que ver duas coisas. A ET é uma coisa e o PAC é outra. Só que a PAC só sai com a contrapartida da ET, né? Pode falar. Só que o PAC só sai com a contrapartida da ET. Exatamente. O PAC só sai se essa ET também sair. Isso eu sei porque eu estive no Ministério da Cidade junto com o prefeito, junto com o ex-presidente da Câmara dos Vereadores, o Alceu, estava o Plácido, estava a advogada do Saneágua e o Estéreo de Gigoba, mais o superintendente da Caixa Econômica Federal. Então é o seguinte, enquanto a ET não saísse, não tem como ser liberado. O dinheiro do convênio está na conta do convênio, da Caixa Econômica, mas só vai ser liberado quando começarem realmente as obras lá da ET. Por enquanto está suspensa. Agora, se houve entre o prefeito e o pessoal da Gigoba, que é os técnicos, né, que vai acompanhar as obras do Parque Anhanguera, o que eles me falaram naquela época que esse dinheiro só vai ser liberado a contrapartida. Cada vez que você concluir um percentual da obra, essa verba vai ser liberada. Um percentual da verba vai ser liberado, né? Um percentual da verba vai ser liberado, né? Cada percentual da obra que for concluída, vem mais um pouco de dinheiro. Exatamente. Não vai ser Como é que eles vão fazer isso? Eles falaram o seguinte, que vão analisar como é que está a ET, porque a ET depende, não acredito, o desenvolvimento da ET, foi o que eles falaram na época lá, isso eu estou falando de março de 2018, ainda lembro, a ET começando a ser construída, eles avaliam qual é a percentagem lá da ET lá, e eles começam a fazer o trabalho dentro do setor de chácaras, que não adianta você fazer a canalização de esgoto, de águas pluviais, se a ET não estiver pronta, porque o que acontece? Se a ET estiver pronta, como é que você vai jogar os dejetos sólidos, né, para essa estação de tratamento? E é o seguinte, o PAC é um projeto de juntando tanto o Novo Gama como o Valparaíso, na época era 116 Valparaíso, 34 milhões o Novo Gama, aplicando mais 68 milhões da ET, nós temos um projeto de quase 300 milhões de reais. Eu digo isso porque quando começarem as obras, eles vão ter que fazer um ajuste financeiro, vão ter que, muita coisa ainda, vão ter que ser acrescidos alguns valores, porque passou tempo demais com esses 116 milhões parados. Uhum. Então nós acreditamos que a obra é de mais de 300 milhões de reais. É uma obra que vai universalizar praticamente todos os bairros do Valparaíso 2. Por quê? Pelo que eu sei, o PAC ele foi estruturado para agregar o Céu Azul, São Bernardo, é o que estava no contrato na época do PAC da Lucimar, que eu acompanhei lá o edital da própria Caixa, que eu fiz essa pesquisa, eu fiz a busca, incluído Céu Azul, Rio Branco, então é um PAC universalizado quase todo o Valparaíso 2. Não é um PAC para 2 dias, né? Seria 5 anos. Vai resolver, vai resolver problemas. Enchente lá, né, no início do Valparaíso 2, quando chove, essas coisas assim, né? Porque a drenagem do PAC Anhanguera pega desde o início do Valparaíso 2, se eu muito não me engano, não é isso? Sim, ele vai acordar praticamente todo esse Valparaíso 2, essa região, né, toda dela, porque nós temos esse tratamento no Valparaíso 1,
Você não tem como fazer com que essa canalização, eu não sou técnico, mas eu perguntei a algumas pessoas, ela sei lá, você tem que fazer o quê? Vai fazer canalização, tem que fazer levantamento, sem falar que vai haver algumas desapropriações, né, que a gente sabe, por interesse público de algumas residências, se caso esta obra com terminologia executivo passar. Eu não sei como é que está o projeto executivo, também depende desse projeto executivo estar pronto, porque não adianta, a ET está pronta, a Caixa libera dinheiro se o projeto executivo não estiver pronto. Posso dar uma informação sobre inviável. Isso? Claro. O motivo, inclusive, que me fez... Eu te contei que a minha ideia de te chamar foi em cima da hora, porque eu ia fazer a live sozinho, porque eu estava tendo muito problema técnico da internet, e aí eu ia fazer sozinho para testar, para na próxima semana começar a voltar com as entrevistas das pessoas. Só que essa noite eu tive um sonho e não sei por que me acordei na madrugada falando, eu tenho que falar sobre esse assunto. Por que eu te chamei? Porque eu também tenho a notícia de que esse projeto executivo já está na Caixa Econômica para que seja liberado a autorização para que seja licitada as obras. E me parece que quanto a isso, a próxima reunião do prefeito para Mossoró. E aí por isso que eu te trouxe, para ver como é que é a sua visualização desse projeto, para a gente dizer para a população do setor de Chacras e Anhanguera, vai ter PAC, vai sair finalmente, ou ainda falta muita coisa? Não, o projeto ele vai ter que estar pronto, para que desse início ao PAC. Mas a gente também vai ter que entender que a ET também tem que estar pelo menos uma percentagem já em andamento. A ET está suspensa, está saneado. A gente tem que pensar também num conjunto. Felizmente, há um conjunto de obras, né? Você tem o projeto executivo, que é o primeiro passo, onde a empresa vai fazer esse levantamento de esgotamento de ruas asfaltadas, de sinalização, ela faz esse projeto executivo, um projeto mais administrativo. Quando a ET estiver já praticamente dando início, eu acredito que os técnicos de GOV devem começar a liberar essas verbas para que as ruas possam começar, a gente brinca até que não agora ser rasgada, para que a gente possa ter um fio de esperança. Mas eu, particularmente, eu acredito que esse PAC saia. Ele tem um prazo para ser concluído, que seria até 2022, né? Segundo informações que eu recebi da Caixa Econômica, do antigo Ministério da Cidade, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Então, assim, a gente tem um prazo, mas, detalhe, esse prazo é 2022, podendo ser prorrogado, né? Acredito que o governo municipal vai fazer o esforço para prorrogar outra vez. Esse processo já vem sendo prorrogado pela terceira ou quarta vez, né? Foi prorrogado em 2015 a primeira vez, depois foi prorrogado em 2016, agora foi prorrogado em 2017, 2018, e segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, seria até 2022 o prazo para a conclusão dessas obras, ou seja, esse é um projeto que não vai dar menos de 3 anos. Então, nós não temos nem menos de 2 anos, praticamente 2 anos e meio, para concluir o projeto de esporte. Mas eu acredito que o prefeito, entregando o processo executivo, os técnicos das GOVs vão analisar esse projeto, está dentro daquilo que eles analisaram, está dentro do que é permitido, e começarem as obras da ET, esse PAC sai. Agora, esse ano eu não sei. Cada pandemia, né? Naldo, tem a notícia aqui, inclusive o secretário Antônio Reis, de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, disse aqui: o projeto executivo está na GIGOV em fase final de análise para autorizar a licitação, com todo o contato com a Saneago. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, o GIGOV está próximo de autorizar a licitação para as obras, para autorizar a licitação para as obras em conhecimento com o desenvolvimento da ET, da contrapartida que é necessária. Inclusive, o Reis colocou aqui que o prazo para finalização das obras são 36 meses. Só que eu só não vou, tem um documento aqui, no começo do ano, que esse prazo, ele caiu por quê? A partir do momento da primeira ordem de serviço, esse prazo, ele vai contar da primeira ordem de serviço. Sim, não é isso? O 36 meses para execução da obra. Só que
o Ministério da Cidade deu um prazo, a Caixa, lá atrás era 36, já está em torno de 27 meses agora, diminuiu muito, né? Ou seja, de lá para cá, a primeira comunicação até hoje, só fazer o cálculo, de 2022 até agora, maio de 2021, a gente vai saber se o prazo está claro, vai ter prorrogação, isso está numa cláusula que diz que vai ser prorrogado, porque ele, como secretário de infraestrutura, sabe, essa obra não vai acabar em menos de 36 meses, era um prazo para 48 meses essa obra. Entendi. Isso, segundo, lá atrás era 48 meses. Isso eu estou falando em 2015. Nós estamos em 2020. E foram prorrogados. E o técnico e esse TNJ, eles vão analisar. O executivo, está pronto, licitação. Agora você tem que entender o seguinte, a licitação vai levar um prazo. Para você fazer o projeto da licitação, né? Depois de fazer esse projeto da licitação, você vai ter que fazer a licitação em si. E eu acredito que esse ano, dificilmente, até porque a pandemia, também tem a questão da pandemia também, o país talvez não saia dessa pandemia até agosto, né? Então acredito que esse ano ainda não tenha previsão dessa sair. A gente espera que saia até 2022. Não, ou seja, pelo menos comece a cortar ruas. Mas eu acredito que não. Tentar finalizar, porque nós já estamos conversando há 1 hora e deixamos pouco tempo para o Parque Anguera, acabou, mas falamos bastante do projeto, foi bom. E a participação do secretário Antônio Reis conosco também foi muito positiva. A Glauca está dizendo boa noite aqui. Boa noite, Glauca. Deixa eu dar um abraço para todo mundo. A Maria Luísa, boa noite, Maria Luísa. O Wellington disse, falou que o prazo é só até 2022. Tem a Leide Costa também, e Josivaldo Silva estão assistindo conosco, obrigado por vocês estarem aí. O Josivaldo Silva, um abraço, obrigado por você estar aí. Eu queria pedir para você, Naldo, e para o secretário Antônio Reis, que está acompanhando conosco, darem suas impressões, assim, sai ou não sai esse Parque Anguera? Olha, igual eu estou te falando, ele sai, mas não de imediato. Eu acredito que ele saia, até porque a licitação da ET já está em andamento, já teve até contrato da Saneago, que o problema era a contrapartida da Saneago, né? E como a contrapartida, o governo estadual se comprometeu a bancar essa ET Novo Gama, eu acredito que saia. Agora, não tão rápido assim. Se sair mais rápido do que a gente imagina, eu fico feliz pelos moradores do Chico de Chaves e também pelos moradores do Valparaíso, né, porque vai ser um conjunto de obras. Agora, eu não acredito muito que saia esse ano. Entendi. Eu acredito não. Até 2022, acredito que não. O Júlio Sena também, eu sinto muita honra toda vez que o Júlio participa conosco, ele participa quase todas as vezes, porque o Júlio eu acho um cara muito competente, gosto muito dele, não que os outros não sejam, mas é uma afinidade de alma, eu acho. O Júlio colocou com relação à ET, o processo foi entregue essa semana ao desembargador, ao desembargador relator para dar o parecer, ou seja, a ET creio que está encaminhando. Na verdade, deixa eu só completar aqui, na verdade é o seguinte, eu vou falar para o Júlio, é o seguinte, o que acontece? A empresa que perdeu a licitação entrou com um pedido de liminar, o juiz aceitou esse pedido, a empresa agora entrou com um processo chamado agravo interno, agravo regimental, ele fez o concurso, está para o relator despachar. Nesse caso, o relator pode reconsiderar a decisão dele, ou seja, negar a empresa que entrou com o pedido de suspensão ou atender o pedido da empresa Goetz. Se ele atender, caminha-se, automaticamente o contrato vai caminhar. Se não, vai continuar suspenso. É uma questão jurídica. Isso aí ninguém entende cabeça de magistrado. Ele pode entender que houve irregularidade e manter a adesão dele. E o contrato continuará parado. Entendi.
eu gosto dessas respostas pai Buff. O Reis falou assim: a obra sai, tenho certeza. Então, eu acho. Eu gosto. Tava doido para provocar essa reação, principalmente porque eu sei que tem algumas pessoas do setor de Chácaras Anhanguera participando conosco, porque eu gostaria, como aconteceu nesse momento, de trazer um alento para os moradores do setor de Chácaras Anhanguera. Vai acontecer, se Deus quiser, isso vai sumir. Esses grandes problemas que vocês sofrem aí vão sumir e esse bairro vai se tornar o bairro mais completo de todo o Valparaíso. Eu passo a ser otimista. Se ele está dizendo que vai sair, porque ele tem um conhecimento mais interno do processo. Eu falo daquilo que eu conheço através de pedidos de informações. Uhum. Né? Eu tenho a minha forma de fazer essas coisas. Mas, esse ano, a gente tem que levar vários fatores. A questão política. Mas eu acho que começa a parte para finalizar, começar. Bom, pelo menos eu creio, pelo que o Rei está falando, se ele falar para mim que a licitação do projeto executivo, que já foi aprovado para jogar sai, é uma coisa, eu acredito. Porque já está entregue lá, já está sendo analisado. Da licitação do PAC. Agora, falando das obras. As obras são coisas diferentes. Uma coisa é você licitar para que a empresa ganhadora comece a fazer o seu trabalho, outra coisa é você começar obras. Se ele me falar assim, ó, a licitação do PAC sai, lá em Guará sai, eu acredito que sim. Agora, as obras em si, aonde começa abrir vala, rasgar ruas, eu já não sou cético não, mas eu sou muito racional nisso. Entendi. Bom, eu acho que a provocação minha principal era isso, para que o pessoal, para que desse esse recado, vamos dizer assim, essa boa esperança para o pessoal do setor de Chácaras Anhanguera. Eu creio que vai de fato começar. Eu queria trazer para os moradores do setor de Chácaras Anhanguera o seu conhecimento, Naldo, e te agradeço demais por você ter feito isso comigo. Nós estamos batendo aí 1h15 de live, não dá tempo mais da gente abordar outros assuntos. Eu queria que você desse para a gente o que falta, de repente, falar, e as considerações finais sob o ponto de vista de que nós temos aqui uma frase do secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Antônio Reis, que a obra sai do Parque Anhanguera, e aí dá um gosto de sorrir mais aí para vocês aí do setor de Chácaras Anhanguera. O que eu gostaria de falar então? Aproveitando a oportunidade, que o governo municipal pudesse, entre aspas, se assim fosse possível, ter pessoas, representantes do bairro, que pudessem acompanhar essa questão desse processo, porque lá atrás foi feita a comissão de moradores para acompanhar o processo do PAC. Eu não sei por que motivo, circunstâncias ou questão políticas ou não, que não foi cumprida com essa promessa de ter pelo menos 5 pessoas que acompanhassem esse processo. Porque assim, o que acontece? A gente acompanha e transfere os moradores as informações. Se a gente não tem um acesso, fica muito difícil você começar a dizer que vai sair, se vai sair, se a gente também, o morador tem que participar desse processo político. Eu acredito que se o Rei está falando que vai sair, eu não vou discordar, mas eu tenho uma opinião formada que, pelas dificuldades que houve até agora e que está havendo, eu não sei se sai antes de 2021. Eu acho inviável, uma obra dessa, grandiosa, que fala complexo, já diz a palavra complexo, é um negócio tão complexo, que até hoje já vai para quase 5 anos e ninguém resolveu nada. E agradecendo a oportunidade e às pessoas que participaram conosco, se quiserem mandar algumas perguntas para nós, através do zap privado, através de você, eu estou aqui à disposição para responder dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Ok. Naldo, muito obrigado. Eu creio que seja isso.
live continua aí. Quem quiser compartilhar pode continuar compartilhando para que mais pessoas saibam e possam perguntar, inclusive para o Naldo, para o próprio secretário que está falando aqui. O secretário mandou um recado aqui para a gente. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer para os meus vizinhos do Anhanguera, que ele mora aí no Anhanguera, né? O secretário Antônio Reis mora no setor de chacras Anhanguera. O Wellington mandou aqui, exatamente, Naldo, bem lembrado, temos uma comissão feita lá atrás pelo próprio prefeito, da qual eu e você fizemos parte. Eu creio que a gente pode ter conseguido aqui também, além de trazer essa boa notícia, além de trazer um pouco de otimismo com a declaração do secretário Antônio Reis, de repente a gente pode ter aqui aberto um canal para que vocês retomem esse acompanhamento do processo do Parque Anhanguera, como moradores, como comissão dos moradores, junto à Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a Prefeitura e assim por diante. Eu espero que a gente tenha funcionado pelo menos para isso, para poder abrir esse canal. Muito obrigado, viu, Naldo? Obrigado, Reis, obrigado, Wellington, obrigado a todo mundo. Naldo, você quer dizer mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, né, a presença do secretário Antônio Reis, né, porque é importante a presença dele, porque ele digamos, a pessoa que está à frente dessas obras, aproveitar a oportunidade de pedir que não se faça politicagem, mas política no município. Eu não gosto de politicagem, uma vez me falaram que eu fiz politicagem, eu não acho dessa forma, que a gente possa abraçar o município de mãos dadas, independente da sua ideologia partidária ou não. E eu acho que o município é maior do que qualquer um, até mesmo do próprio prefeito, do próprio presidente da Câmara, do próprio secretário. A gente tem que colocar o município acima de todos nós, deixar certas picuinhas lá e trabalharmos juntos para um localismo melhor. Eu acredito nisso, por isso que eu vim morar aqui. Ok, obrigado, Naldo. Valeu pela entrevista, valeu pelo bate-papo, que acabou que nós falamos sobre uma série de outras coisas e alguns assuntos nós não abordamos. Eu vou fazer uma nova... O Papo Reto vai passar a ser... Passado esses problemas técnicos que eu acredito que nós conseguimos vencer aqui agora, nesse momento. Esse era um... Obrigado, Naldo, porque você aceitou a fazer um programa piloto. Passado esse momento, nós vamos fazer o programa com uma periodicidade maior, pelo menos segunda e sexta, ou segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira, com certeza, nós já vamos fazer um outro programa, porque faltou alguns assuntos aqui. Por exemplo, eu queria trazer aquela história que disseram que a pré-candidata Velônia seria vice do prefeito nas eleições próximas. A gente precisa debater esses assuntos com humor, com bastante clareza, para a gente ir, vamos dizer assim, saindo um pouco de coronavírus e começar a pensar um pouco no futuro de cidade, no futuro de todos nós. Grande abraço, viu, Naldo? Muito obrigado. Aproveitando aqui a deixa com essa dúvida aí, seria bom você ouvir ela para saber realmente o que ela pensa, que se isso tem verdades ou mentiras. Sim. Porque a gente só pode saber de quem é mais interesse, né? Exato. Nós vamos fazer isso, porque aí a gente vai fazer. Por exemplo, nós fizemos uma entrevista sobre o Parque Anhanguera, sobre infraestrutura hoje. Quem foi que apareceu conosco, que participou e nos ajudou muito, enriqueceu o nosso debate, foi o secretário de Infraestrutura do município, Antônio Reis. E assim por diante nós vamos fazendo nos próximos programas. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, 1h17 de programa. Eu vou cortar lá na pontinha lá. Quem quiser compartilhar, compartilhe com o pessoal, para que todo mundo saiba das informações, entenda um pouco desse projeto do Parque Anhanguera. Eu creio que a gente falou de uma maneira bem simples, né, Naldo? Bem jeito de povão mesmo, para que as pessoas entendam. Essa é a minha intenção. Lá no início nós falamos sobre o coronavírus. Eu acho muito importante, principalmente para a gente falar muito, porque as pessoas precisam se conscientizar do que devem fazer para se livrar e para se proteger. Um grande abraço, viu, Naldo? Fica com Deus. Obrigado. Finalizando, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, tanto da mídia, né, ou veículos de comunicação do município, como dos moradores, ou quem queira, né, estou aqui para tentar responder aquilo dentro do meu conhecimento. Fora isso, eu não respondo aquilo que eu não sei e que não entendo. Então tá bom, um grande abraço, amigo, fica com Deus, viu? Obrigado.
Amém. Amém. Bom, gente, assim a gente finaliza o nosso programa Papo de hoje. Foi foi um pouco extenso, porque nós tentamos deixar a cereja do bolo para o final. E acabou que a cereja do bolo se alongou. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu gostaria de pedir encarecidamente, compartilhem ao máximo essa live para que as pessoas sejam informadas. O nosso programa Papo Reto vai passar a ser com uma maior periodicidade e um período mais curto. Eu pretendo fazer o programa agora, a partir de agora, de no máximo 45 minutos, segunda, quarta e sexta. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Eu agradeço demais a estadia de vocês aí conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau.